Nós vamos continuar aqui com o que a gente começou a construir semana passada. Alguém não estava aqui semana passada? A Linda Maria acompanhou pelo telefone? Tá. Então nós fomos levantando. Agora eu vou ter que mostrar, não queria que vocês tivessem inveja, fizessem mal ao meu livro, mas esse aqui é o livro original, bem bonitinho, do texto de Kardec, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. E não bate com as páginas aí que vocês têm, né? Isso aí eu tentei achar assim para me organizar, mas daí eu só ia ficar perdendo tempo e não queria. Então a gente começou, anotamos algumas páginas aqui já, né? O que fomos trazendo da página 2, 3, 5, 6, 10, 11 até aqui, e com isso já fazendo algumas relações com o que a gente chamaria de técnica ou princípios que norteiam a nossa forma de trabalhar, né? Eu não sei se já está claro para vocês, quando nós montamos aquela estrutura dos dois paradigmas, vocês lembram que no paradigma tradicional, o que estava como aspecto central? Era o conteúdo, desconsiderando a pessoa, a sua história, a sua necessidade, como se o conteúdo a ser passado fosse o mais importante. E no paradigma que a gente poderia dizer de maior autonomia ou de transformação moral, o que está no centro? Aqui nós temos o conteúdo no centro, e o que a gente tem no centro aqui? O indivíduo. Então, isso é um elemento importantíssimo que já vai direcionar muito das nossas ações. A gente vai começar um grupo, então nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos saber do interesse delas, nós precisamos saber o que elas já sabem ou não sabem sobre aquilo. Isso são questões que vocês têm que estar sempre atentos, porque de repente quando a gente vê, a gente já está lascando o conteúdo e achando que o mais importante é o conteúdo. Então eu acho que daqui a gente já foi relacionando algumas coisas desse ambiente. E tudo isso aqui, ele já veja que não tem nada de conteúdo aqui, né? É fazer a coisa aparecer, falamos da relação de confiança, falamos da forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque isso vai gerar um impacto, isso vai fazer com que elas se sintam melhores ou piores. Falamos da paciência, junto com firmeza, porque a gente tem que manejar, ou dar uma seguradinha aqui, fala ali, tal. Precisa de doçura, essa coisa de penetrar no caráter das pessoas, a crítica que Kardec faz, né, nós entendemos aonde a gente quer chegar, a gente quer que as pessoas se transformem, que sejam pessoas melhores, que aprendam a doutrina espírita, mas estão discutindo qual é o caminho para isso, né? E aí eu falei para vocês já, quem quisesse ou quem já fosse adiantando nesse livro do Knowles, que fala sobre esses aspectos bem técnicos de como funcionar. Vontade de domar-se, eu não estou conseguindo lembrar aqui o que a gente trouxe do vontade de domar-se. No caso de domar as más tendências, ou algo assim, foi falado do livro de Kardec. Mas o que isso se transformaria daí numa prática, ou que aspectos que a gente deveria estar presente? A vontade de domar-se não era a vontade que o indivíduo tem de aprender a se transformar. Não foi nesse sentido, não. Pode ser, talvez na lógica de achar que as pessoas não vão mudar porque a gente está falando, então você tem que ser bonzinho, então você tem que ser isso, porque quando a gente entende que a mudança de comportamento ela não se dá por essa via, você para de ficar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Ah, você tem que ser... Não, você tem que perdoar. Não, você tem que isso, você tem que aquilo. Não tem que nada. E a gente, no lugar de educador, também não está nesse papel de ficar dizendo como as pessoas têm que agir. Porque elas não vão agir ou deixar de agir desse jeito porque a gente está falando. Eu lembro que a gente falou alguma coisa sobre exigir mais da gente do que do Félix. Talvez tenha a ver com isso, do Márcio.
Eu acho que sim, ele falou também sobre o efeito espelho, que às vezes a pessoa projeta na outra aquilo que ela tem dificuldade, ou aquilo que ela acha que a outra pessoa tem dificuldade. E não está se enxergando, né? Ótimo. Então passamos por esses pontos. Você viu que você escreveu ali? Não escreveu nada. Não escreveu nada. Nem eu estou conseguindo enxergar, imagino Só vocês. tentativa. Mas como era só um anexo ali, eu deixei aqui. A outra caneta vai ficar melhor. E aí, vocês leram todo o texto, porque eu não sei qual impressão vocês tiveram do texto. A impressão que eu tenho, agora reli essa semana de volta, e aí fica com essa impressão assim, ele faz algumas construções, aí ele faz uma síntese e parece que está acabando. E aí depois que ele faz o resumo, ele ainda traz um monte de outras coisas importantes que eu falo, não lembrava disso, assim, que tem 2 grandes blocos de informações, mais a síntese que ele faz e mais toda a proposta do que ele acha que o educador deveria estudar, né, ou que o educador deveria aprender. Né? O que vocês queriam ressaltar do texto para a gente ir olhando como paradigmas? Estavam pegando fogo semana passada, agora todo mundo meio murchinho, se entupido de boldarina. Agora é porcaria, né? Não vamos colocar aqui como princípio enquanto vocês estão se enrolando aí achando, mas só queria reforçar em vários momentos quando ele fala da arte de educar. Né? Eu acho isso lindo, assim. Você tem que saber fazer o processo. Não é uma coisa a ser reproduzida. Né? Quando ele usa esse termo, a arte de educar, isso para mim abre um mundo assim, de pensamentos, né? Do tipo, exato, não dá para alguém dizer como tem que fazer, não dá para querer reduzir a uma técnica, porque é uma arte isso, né? Não tem como ensinar alguém a ser artista, né? Tem como ir olhando o potencial de cada um, estimulando para que se desenvolva, mas ninguém ensina o outro a ser artista, né? Então, acho super interessante que ele fala várias vezes dessa questão da arte. A arte de formar o homem. Uhum. A arte de fazer florir nele o germe da virtude. Uhum. E ele diz que a importância da nossa educação, né, para fazer isso. Ele está falando, aquela parte que ele fala do... aquele que não estudou a arte é o mesmo que um charlatão, né? E em algum momento aqui ele diz assim também que ele propõe que se formem escolas para formar o educador, né? Sim, porque num tempo onde não existia o curso de pedagogia como a gente conhece, e aí, como ele diz ali, se sabia as continhas e sabe escrever, pronto, vai dar aula. Gente, eu não sei se vocês entendem, mas é a mesma coisa que a gente no Centro Espírita. Ele está criticando a educação de 1800 e a gente faz a mesma coisa no Centro Espírita. Se estudou alguma coisa, se está 4 anos no centro, tipo, se você tem noção, vai coordenar o estudo. É a mesma coisa que a gente hoje faz no centro, é o que ele critica. Ele falando que jamais daria, né, as crianças a uma pessoa que não tenha noções de educação, é o que a gente faz no Centro Espírita. As pessoas assumem para fazer palestra, assumem para coordenar grupo de estudo, ou assumem muitas vezes evangelização, sem ter conhecimento de educação. Mais atrapalha do que ajuda. Porque é aquilo que a gente falava da culpa, do constrangimento, de se sentir mal por ser quem é e tudo mais. Então é triste porque o que ele está questionando em 1800 do sistema educacional é o mesmo que hoje a gente faz no Centro Espírita. A gente não tem uma formação educacional, mas está no lugar de educador, né? Crime. Ele fala do sistema de punições na página 4, que eu achei interessante também. Falando que é uma das partes mais importantes a serem consideradas na educação, pois elas são comumente a fonte de maior parte de defeitos e vícios. Frequentemente muito severas ou infligidas com parcialidade e no momento de mau humor, elas irritam as crianças em vez de convencê-las. Mas essa parte que está falando das crianças, eu acho que pode ser também para adultos, né? Como que a gente poderia refletir essa lógica de punição no Centro Espírita ou nas nossas práticas enquanto
grupo ou coordenação de grupo. Repete de novo. Como a gente poderia analisar essa coisa da punição? Porque hoje a gente não tem palmatória, né? A gente não vai pôr de castigo, ajoelhado no milho, igual vocês trouxeram algumas histórias. Mas será que, de um modo mais silencioso ou velado, nós também não temos um sistema de punição? Sim. Exclusão, a exclusão, né? É a principal. A exclusão. De que formas? Eu estou falando, por que estou falando? Para a gente ficando atento, o que eu posso fazer no grupo que pode estar dentro de uma lógica de punição ou não, tá? Então, por isso eu acho importante a gente conversar. Então, você não dar atenção para uma pessoa, né? Ou não valorizar aquela pessoa no grupo, pode ser uma forma de punição, não pode? Sei lá, fulano fala demais, ou fala coisas que eu não consigo entender ou relacionar com o conteúdo, e aí eu faço uma brincadeirinha besta, ou eu deixo falar e não valorizo o que a pessoa fala, ao invés de perguntar, mas qual é a relação? Lembra que eu falei semana passada? Qual a relação do que você está trazendo que eu não consegui relacionar? Pode ser uma forma de constrangimento e punição, né? Ou então fazer com que, indiretamente, como a gente falou semana passada também, a pessoa se sinta mal por ter exposto algum conteúdo dela, alguma vivência, alguma forma de lidar com alguma coisa. E aí, em vez de repente, incentivar a pessoa a pensar sobre aquele problema, eu coloco a pessoa para baixo, né? No sentido de, não, mas você já devia saber, não falando diretamente assim, né? Mas às vezes falando assim, sim, porque por vezes já ouvi várias pessoas falando isso, vocês deviam saber, né? Então veja, é diferente, nós estamos fazendo uma qualificação do passe, todo mundo já trabalha no passe faz anos. Quando nós já trabalhamos no passe faz anos, eu posso dizer, gente, mas vocês tinham que saber isso, como que vocês estão dando passe e não tem noção do perispírito, de aura, de qualquer coisa, mas porque nós estamos numa tarefa, estamos no mediúnico, é uma tarefa também, devia dizer, gente, mas isso aqui vocês já deviam saber, vocês não estudaram tal coisa, porque nós fizemos uma qualificação para as pessoas desenvolverem aquela tarefa. Agora, em grupo de estudo, de um modo geral, a gente nunca deveria falar isso, né? Vocês já deviam saber, ou como que vocês não sabem isso, né? Constrangendo as pessoas. Às vezes, assim, uma pessoa ou sabe mais que a gente, ou tem um conhecimento que a gente não tem, questiona ou contrapõe ali naquele momento, né? Que vontade que dá na cara da pessoa, assim, mas você não pode dar na cara dela, né? Então, mas eu acho que, desculpa interromper, mas é a pessoa que sabe, se você souber aproveitar bem a pessoa, ela tá para ajudar, para expor. Sim, mas daí você tá saindo disso. Mas aí, tipo, acho que você tem que ser inteligente nesse momento. Se tem uma pessoa no estudo que sabe mais que eu vou ter que ter a humildade de saber isso e deixar a pessoa. Mas e temos essa humildade? Gostei da tua proposta, temos que ter humildade, mas e quando não tem, faz o quê? Aí a gente faz até uma cara de bonzinho na hora, porque eu sou humilde, a Maria falou que tem que ser humilde, então eu dou até uma cara de bonzinho, mas ao longo dos outros estudos, sem perceber, eu tô dando umas alfinetadinhas. Aí, tipo assim, você tá indo contra tudo, né? Você tá indo contra tudo. Porque tem dois lados, né? Tem aquela pessoa que pensava muito e se torna um pouco arrogante, então ela é meio excluída do grupo, né? Também a gente tem aquela pessoa que sabe muito e gosta de humilhar os outros. Imediatamente está passando uma carta de ignorância para todo mundo, né? Constrange as pessoas. Então eu acho que é isso que Sacada quer dizer. É construir caracteres, né? Porque não é só eu sei tanto da doutrina espírita. Porque às vezes tem aquela pessoa que sabe muito da doutrina espírita, mas de conviver com os outros sabe zero. Sim. E na aí? Prática, né? Na prática, e aí? Como é que fica? Então, um caminho importante, que eu não sei se isso fica claro já para vocês, que a gente tem que fazer uso, é da relação individual. Tem que abordar individualmente, tem que às vezes conversar durante a semana, tem que dar uma atenção. Se tem uma pessoa que está tumultuando, você tem que no final do grupo ir lá abordar a pessoa, se sentir mais próximo, dar abertura para ela falar. Eu vejo as pessoas fazendo muito pouco uso, como se a gente tivesse que se relacionar só naquele momento do grupo. Por isso que é bom um grupo pequeno,
para que a gente tenha contato de todo mundo, para que a gente possa dar atenção para todo mundo. E quanto melhor forem os nossos vínculos, mais fácil vai ser de manejar essas relações. Quanto menos a gente conhece as pessoas, quanto mais distante nós estamos uns dos outros, mais difícil vai ser. Então, uma pessoa que tumultua no grupo, você precisa cuidar, porque a gente tem uma tendência a entrar nessa via de punição, de constranger, ou de cortar, ou de desconsiderar. Mas a gente deveria olhar isso aqui como uma pessoa que está tumultuando, uma pessoa que precisa de mais atenção, uma pessoa que precisa de mais cuidado, alguém que eu tenho que estar mais próximo, que eu preciso entender melhor. Vamos dar um exemplo simples para vocês. Às vezes a pessoa fica querendo mostrar serviço que sabe, tal. Então veja, pela lógica, ela quer mostrar que sabe. É porque ela não tem certeza da tua admiração por ela não tem certeza do teu gosto por ela, não tem certeza do teu cuidado por ela. Talvez, quando você comece a dar um pouco mais de atenção, quando você valorize ou até use no grupo, ela começa a ficar mais tranquila. Porque ela já tem certeza do lugar que ela ocupa no grupo. Quando ela não tem certeza, ela sai metendo os cascos para tudo que é lado. Então, são coisas que, se a gente não buscar uma relação mais íntima, ou mais íntima não, né? Uma relação íntima, de profundidade emocional, de afetividade, a gente acaba indo por essa via. Porque como se fosse assim, essa via é uma via aparentemente fácil de resolver problema. E você começa a constrange 1, 2, 3 semanas, daqui a pouco a pessoa não vai mais. E aí depois a gente faz ainda uma brincadeirinha besta, horrorosa, de dizer, nossa gente, vocês viram como ficou mais tranquilo, né? Maria não veio semana passada, vocês viram como foi tranquilo? Maria foi tão legal, sabe? Eu imagino mesmo, eu sei, e aí, pode ser uma brincadeirinha, no fim você constrangeu a pessoa de dizer, olha, quando você não vem, fica super bom. Caramba, o que você está fazendo? Né? E daí estamos ali para discutir o quê? Doutrina espírita, para falar, agora o tema é o quê? Lei de justiça, amor e caridade, né? Para a gente falar. Então, precisa cuidar, porque como nós não temos o sistema de punição desses que vocês descreveram lá no início, a gente pode achar que essas punições não acontecem no centro espírita, mas elas acontecem. E a gente chega a ter saudades das palmatórias. É mais declarado, mais evidente, bate, já passa, né? Porque certas ameaças, às vezes, olha, se você, cuidado com o que... Nossa, meu Deus, me bate, que é melhor. Alivia e resolve de uma vez. Então, esse sistema de punições, eu acho bem importante essa colocação, porque ele fala várias vezes, né? Não é em um momento só que ele fala da punição. Eu acho que ele fala em 3 diferentes momentos a questão das punições, e que, se a gente está falando da importância da relação e das impressões, a punição é o oposto disso e é o prejuízo que a gente gera. Não está conseguindo nem educar, vai mais atrapalhar a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, as pessoas estão no centro espírita se sentindo culpadas. Eu recebo muitas mensagens das pessoas que ouvem minhas palestras dizendo, meu Deus, eu voltei a viver depois que eu vi tuas palestras, meu Deus, eu estou me sentindo mais humano, porque eu carregava tanta culpa, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque eu achava que eu tinha que ser santo, porque eu achava que todo mundo no centro espírita já era bom. E muitas pessoas falam, porque eu tenho uma fala do tipo, sim, somos ser humano, tudo na lambuzeira, e vamos lidando com isso, e vamos assumir que é o que é. E aí as pessoas vão trazer que elas estão nos grupos de estudo, estão nos centros espíritas sofrendo, se sentindo culpadas por serem quem elas são, se sentindo mal. Então só eu falo dos meus, só eu penso que eu tenho desejos, só eu penso que eu tenho vontade de dar na cara das pessoas, só eu penso que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquele outro. Aí como no grupo ficamos tudo num discurso hipócrita, tá todo mundo sentindo a mesma coisa, mas cada um achando que é um criminoso sozinho. Eu brincava no consultório que eu tinha vontade de juntar todos os pacientes no mesmo paredão e falar, fala teu problema, agora fala o teu, fala todo mundo, pra gente ver que tá todo mundo no mesmo barco. Mas a gente fica com uma sensação de que, quando a gente começa a se conhecer, né? Se você não tem essa sensação, é porque você não tem um mínimo de autodescobrimento. Mas quando a gente começa a conhecer e começa a mexer nas coisas, você fala, meu Deus do céu, eu já achava que estava à beira do céu, agora começa a mexer e estou vendo que eu sou um horror, assim, né? Eu queria, meio que uma pergunta, seria nós, no nosso caso, está falando do Consolador, mas não estamos consolados.
Está condenando, né? Eu digo que é o condenador prometido que a gente está fazendo. Mas não é? A gente tem feito o condenador prometido, porque se não fizer evangelho no lar, o Espírito vai entrar na tua casa, vai te pegar, né? Se não receber o passe, se não vier no centro espírita, é um monte de condenações, né? Horrorosas. Desculpa falar isso, mas... E aí, já que estamos no charco, queria ressaltar uma outra frase para vocês. Que quando ele estava falando esse negócio do método, que a gente tem que entender o caminho, lá para frente ele diz assim, de que muitas vezes pessoas buscam esse lugar de educadores para satisfazer o seu próprio orgulho, por comandar e se fazerem obedecer. Questão do controle, né? Essas pessoas acharam que tinham a obrigação de aumentar sua consideração com este ar pedante que as tornou ridículo da sociedade. Qual que é a página? É que nesse meu livro aqui é 45, mas não bate com o de vocês aí. O parágrafo mesmo, ele começa com: talvez não seja útil buscar a causa principal dessa espécie de descrédito em que se encontra a carreira da educação no mundo. Página 15. Aí passa e vai, o parágrafo termina com essa colocação dele dizendo de algumas preponderâncias sobre as pessoas de sua classe. Então, buscava-se, ele está ali dizendo, buscava-se a coordenação, o lugar de professor para se sentir melhor, para se fazer, para mandar, para dominar. E pode ser que também a gente tenha grupo de estudo no centro, ou não talvez grupo de estudo, porque dá muito trabalho, uma palestra, né? Palestra é um lugar de satisfação egóica, né? Ser o palestrante é aquele que fala, aí a gente faz bem assim, porque vocês têm que mudar, porque vocês têm que fazer evangelho no lar. Eu já levanto de vocês quem? Vocês quem? Né? Porque viado de Deus que veio salvar a gente aqui. Eu já falo melhor. Eu já falo nós. Já me envolvo. Então, esse lugar de satisfação egóica, né, ele é super perigoso. Porque quando, e aí vejam que delicado, quando o nosso móvel for esse lugar de satisfação egóica, a gente nunca vai conseguir mudar de paradigma. Você pode estudar todos os livros, porque veja, esse lugar egóico é eu que sei e o resto é o bando de ignorante que não sabe. Agora, esse outro lugar que a gente está falando é onde eu me coloco a serviço do grupo. Qual é o interesse de vocês? Qual é a busca de vocês? Como que eu posso ajudar? A lógica é outra. Então, se eu sou movido por essa questão egóica, eu posso ter toda a técnica, eu não consigo coordenar um bom grupo. E sempre vou fazer com que as pessoas se sintam piores em relação a mim. Ele usa o termo pedantismo aqui também, né? Que é assim, ensinar humanidades é o ápice da glória e de seu pedantismo, não diminui com esse acréscimo de honra. Coisa que ele é. E aí, para alimentar esse lugar, a gente usa do quê? Do conteúdo. Então a gente cita um monte de livro, a gente cita um monte de autor, a gente mostra para as pessoas como elas são ignorantes, porque elas não leram tudo que a gente leu, e vai criando uma sensação de distanciamento cada vez maior. Isso não vai nunca produzir essa lógica de educação que a gente queria. E isso está muito mais presente no centro do que a gente imagina, porque quando estabelecemos essa relação de distanciamento, o que acontece? Eu que estou aqui no grupo, eu nunca vou me sentir à vontade para coordenar um grupo. Nunca. Porque é um lugar tão alto, tão distante, tão inatingível, que eu vou sempre ficar nesse lugar de aprendiz. Mas coitado, porque não sabe que esse lugar aqui é uma falácia, né? Que não sabemos tudo, que a gente estuda uma semana antes de falar, né? Que a gente está revendo agora, que a gente dá uma enrolada, porque os espíritos ajudam e a intuição flui ali na hora, mas se fosse, não tinha pensado ou estudado antes. As pessoas muitas vezes não sabem disso. Mas quando a gente cria essa relação de distanciamento, então a própria casa espírita vai ter dificuldade de arrumar trabalhador. Porque as pessoas, de fato, estão nesse lugar de incapazes. Mas, Marlon, nesse caso, você está considerando que as pessoas que
falam, nós estamos considerando os extremos, né? E quando está no meio do caminho? E quando as pessoas que falam ou têm a proposta de aprender, de dividir o conteúdo, como seria isso então? Como é que você passa na palestra? Porque eu entendi o que você está querendo dizer, mas isso é supondo que todas as pessoas que falam não sabem nada e acham que os outros são ignorantes, então com isso eles vão poder falar um pouquinho, mas e quem não está nesse lugar? Não, na palestra eu não sei, porque eu acho que a palestra não cabe muito para esse modelo, porque a palestra é um lugar expositivo, né? Mas no grupo, o maior desafio que a gente vai ter é ir construindo com as pessoas e não a partir do mármore. Eu entendo, mas pode supor, o formato das casas espíritas em Londres, todas elas têm palestra. E eu acredito que, no mundo. Então, mas tudo bem. Então, mas eu acredito que, mesmo que nós começamos a caminhar nesse passo, nós vamos ter que ter um meio. A gente não vai poder quinta-feira chegar aqui e falar, acabou a palestra, agora você me fala o que você quer, você me fala. Vai ter que ter um meio, concorda? O meio da palestra, eu acredito que seja o diminuir o tempo de palestra e aumentar o tempo de interação, de perguntas e de troca com as pessoas. Esse eu acho que é o meio, né? Aonde se a gente teria 1 hora, 20 minutos é suficiente para expor 40 minutos para debater, para trocar, para perguntar, para conversar em menores grupos. Então eu trago uma proposta, apresento ali a questão do perdão e trago uma proposta. Gente, qual que é o grande desafio de perdoar na tua vida, no cotidiano? Né? Então a gente está trabalhando, saindo do conteúdo, porque quando eu fico falando 1 hora ali, eu estou só em função do conteúdo. E cada um assimile do jeito que quiser. Diminuímos o conteúdo para colocar o sujeito naquele lugar. Então eu apresento um pouco de conteúdo, mas assim, como que fica isso na tua vida? Como que você leva isso? O que vai te servir? E aí a partir disso, sei lá, a gente ainda pode deixar 20 minutos de apresentação, 20 ou 30 minutos de debate, 10 minutos para fazer uma amarração final. Isso eu acho que seria um modelo super pedagógico. Hoje já tem alguns autores, eu até não consegui ler porque eu vi ontem à noite, mas eu vi um autor espanhol naquele jornal El País. Ele estava questionando justamente da onde a gente tirou essa lógica de 50 minutos de aula, que ele disse que a gente tinha que abolir isso e tal. E eu falei, nossa, e a gente faz 50 minutos de palestra também, né? Então eu fiquei pensando, falei, eu vou voltar a ler, salvei ali, hoje à noite eu vou ver se eu consigo ler, porque ele está questionando, dizendo que a gente tem que abolir esses 50 minutos de aula, e depois eu falei, nossa, mas no centro espírita, a maioria dos centros que vai, eles transitam entre 40 a 1 hora de palestra. Falei, será que tem alguma coisa a ver? Então eu vou ler a matéria e semana que vem, se for importante, já mando para vocês lá para a gente ler junto. Então entende aí a diferença de trabalhar em função do conteúdo, em função da pessoa? Porque você faz a pessoa pensar, né? Exato. Você traz a ideia, o main, né? O principal, e faz ela pensar. E pensar não simplesmente o conceito, mas como tem a ver com a sua vida. Claro, né? claro. Como isso tem a ver com as suas questões. E isso, para mim, faz tudo a ver, tem tudo a ver com o centro espírita, porque o objetivo, o que é? A transformação moral das pessoas. E às vezes o produto final para ele vai ser diferente para mim, né? Claro. E aí a gente tem trocas que são muito mais significativas, porque o conteúdo é o start, traz ali um conceito, uma lógica, por exemplo, e às vezes a gente pode fazer o oposto também, né, de trabalhar o perdão aos inimigos. O que você entende que é o perdão aos inimigos na tua vida, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, aquele outro. Aí depois nós vamos lá em Kardec, que a gente não lê, né, mas ele diz assim, não é ter o mesmo afeto que tem por uma pessoa que você ama. Perdão aos inimigos tem a ver com não desejar tal. Então, gente, agora eu vou propor para vocês. Vamos voltar naquela mesma situação que você estava falando, que não tinha conseguido perdoar, para a gente pensar se isso aqui fica viável ou não. Pronto, eu estou ajudando a trazer para a vida das pessoas. Posso só fazer um comentário associando isso com bolos, que eu gostei muito
muito que ele fala que o pedagogo mantém a independência do aluno com o professor. Perfeito, é bem por aí. Mas o andragogo, ele estimula o aluno a tomar iniciativa para se conhecer, para investigação, mas no centro espírita a gente pode colocar para se conhecer. Porque, pelo que você está falando, eu concordo, no centro espírita muitas vezes pode ser aquela relação de dependência criada entre quem expõe ou quem está no lugar de comando, né, ou de liderança, e a pessoa que está ali no grupo de estudo, por exemplo. E não incentivar a pessoa a pensar por si, mas sim traçar, olha, assim que você pensa, assim que você faz, etc. Você sabe que eu acho, assim, que não é por maldade, mas porque as pessoas não sabem esse caminho aqui, né, do Eclodir, esse lugar de Sócrates. Então, você me faz a pergunta, tá, mas o meu irmão morreu, cometeu suicídio quando ele tinha 20 anos. Aí você faz uma pergunta dessas. A gente, numa ânsia imatura, acha que o melhor que a gente pode fazer por aquela pessoa é dar uma resposta. E dizer, não, veja bem, se o teu irmão cometeu suicídio. E a gente vai querer dar algo mastigado, que é um conteúdo, achando que quando eu ofereço a resposta para aquela questão, eu estou ajudando aquela pessoa. Só que aí o que você traz é isso. Quando eu dou a resposta, o que eu estou te dizendo? Em termos de relações, o que eu estou te dizendo? Você não sabe, você é uma ignorante, você tem que fazer perguntas, me traz e eu te trago a resposta. Qual é a lógica do espiritismo? Puxa, essa questão aí do suicídio, Kardec também estava se perguntando isso. Vou te fazer uma sugestão, de você ler lá no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, a partir do 857, tem questão assim, tal, e tal, para você, daí, lendo aquilo ali e conhecendo um pouco do teu irmão, você tirar as suas próprias conclusões. Então, isso é estimular a pessoa para que ela encontre as respostas, porque depois, numa outra pergunta, ou dali um tempo, a pessoa já não vai mais vir para fazer perguntas para a gente, porque ela já sabe que quem vai responder as perguntas é a doutrina espírita. Ela vai vir, olhem que legal isso, aí é quando você solta foguete, quando às vezes as pessoas lá na casa vinham me perguntar assim, eu dizia, meu Deus, essa vez eu funcionei como educador de verdade. Que é quando a pessoa vem e te diz, Marlon, eu estava tentando pesquisar esse negócio da expiação, mas não achei lugar nenhum, aonde que é que tem? Então veja, ela já sabe que é a doutrina espírita que vai trazer, ela já fez uma busca, ela não achou e ela te pede uma ajuda para o direcionamento do processo dela. Aí você diz, de expiação? Mas como que você procurou? Porque olha lá, no Céu e Inferno, lá no final tem os casos, meu Deus, tinha esquecido do Céu e Inferno. Aí ela nem vai querer te perguntar o que está lá no Céu e Inferno, ela já vai lá para o Céu e Inferno, já vai querer até terminando a conversa por aqui, porque ela quer ir lá para o Céu e Inferno, para ela ler e tirar as conclusões. Quando acontece isso na tua vida, solta fogos, vai dormir e pensando, meu Deus do céu, fiz um pouco do que Kardec propôs. Porque a pessoa já não te vê como referência doutrinária, ela vê a obra como referência doutrinária, mas ela te vê como a ponte para se relacionar com a obra. Ou quando a pessoa vem dizendo, nossa, fiquei com uma dúvida, porque eu li esse negócio de expiação aqui, mas eu li no Livro dos Espíritos e li lá no Céu e Inferno e me deu um conflito na minha cabeça, porque eu não estou conseguindo entender a diferença, porque no momento ele fala isso, no outro ele fala aquilo. Ah, tá. Entendi. Agora, o que talvez te ajude a esclarecer essa grande diferença, vou te propor de você ler lá em Joana, no Encontro com a Paz e a Saúde, porque ela explica a diferença de expiação e provação. Tenta ler aquela parte, depois eu tenho certeza que você volta aqui e você vai tirar a tua dúvida. Ai, que maravilha, esse livro eu não conhecia. Aí ela vai lá ler. Não é legal isso? Mas isso aí você está dando total independência para ser honesto. Claro Só que que tem é. muita gente que quer ser, tem essa carência e quer que as pessoas dependam. Mas vamos devagar então. Alguns estão nesse lugar porque os que são mais independentes já foram embora do centro, porque não gostaram de ficar, porque não tinham lugar para sua independência, e outros ainda nem acreditam que são capazes, porque eu acho que é isso que você está trazendo, né? Isso gera, a longo prazo, um efeito nocivo para a personalidade da pessoa.
ela acha que agora vai ser. Então, talvez uma pessoa mais dependente, você como coordenadora já viu quem é mais dependente não, vai dizer, olha, Fulano, porque daí você vai ter um approach diferente, daquele que já chega dizendo, onde eu leio? Olha, essa questão que você está trazendo, tem textos muito importantes na doutrina espírita, e eu queria que você tentasse ler. Porque se eu te falo, você vai ficar com a minha interpretação do que eu estou falando. Então eu acho que mais do que você ficar com a minha interpretação, seria bom você tentar ler. Se você tiver dúvida, dificuldade, você me procura, eu vou te ajudando, a gente compartilha, porque vai ter um momento aqui no grupo que vai caber bem isso, você já vai lendo agora, e nas suas dificuldades eu vou te ajudando. Essa pessoa vai com gosto. Aí durante a semana, a gente vai mandar uma mensagem, fulano, e aí, tá lendo? Estou aqui para te ajudar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você me pede, tal. Esta pessoa, ao longo de 1 ano, ela muda essa postura. Porque ela teve alguém que acreditou nela, alguém que disse, você é capaz, então ela vai sair daquele lugar de dependência. Isso é libertador, a nossa alma deseja isso. Mas vocês entendem que daí tem que ter uma pegada diferente, né? Porque se você só dizer, gente, vocês têm que ler lá no Céu e Inferno. Putz, o Céu e Inferno não é aquele grossão? Letras pequenas. Não é aquele lá grossão? Meu Deus, então pronto, já nem vou, porque isso é o que um sujeito dependente vai falar. Quando ele olhar aquilo, ele nem vai. Então, se você tem uma pegada diferente, se você demonstra para a pessoa que você acredita nela, se você estimula a fazer esse percurso, ela vai. Eu tenho certeza que vai, porque é da natureza do ser humano. Por isso que Kardec fala, não era Kardec, era como pedagogo, nem sabia de vida após a morte, ele já estava falando, a gente precisa estudar sobre a natureza humana. É da natureza humana a independência, é da natureza humana o desenvolvimento, não é da natureza humana a dependência. Então, se esse sujeito está num quadro dependente, ele está adoecido. E a gente tem que ir ajudando a sair dali. Só que vocês concordam que dá muito mais trabalho, porque se a gente tiver uma aula toda estruturada, qual é o momento dessa troca com as pessoas? Aí você vê que no grupo a maioria não consegue, tem essa dificuldade. Então vamos parar aqui, gente, vamos discutir sobre essa coisa. Eu queria falar um pouco para vocês a importância de vocês estudarem. E aí nós vamos passar 1 semana ou 2 semanas discutindo sobre a importância de estudar no Centro Espírita. Cria uma estratégia, se vira, vamos trabalhar com um texto pequeno, dá um jeito lá. Mas aí nós estamos trabalhando com as impressões. E esse sujeito que veio para o centro dependente e daqui 1 ano está se sentindo mais capaz, indo para os estudos ou se dedicando, você conseguiu auxiliar no processo de transformação moral muito mais do que, sei lá, às vezes 10 anos que as pessoas estão na casa espírita. Como que você pode fazer evangelho no lar se você não tem autonomia para ler e fazer interpretação? Eu uma vez fui no evangelho no lar na casa de uma amiga do nosso grupo mediúnico, aí sentamos lá no sofá assim, ela, o marido, a filha e eu. Aí o marido veio com uma pilha assim, sem brincadeira, uns 8 livros. Falei, bom, hoje é o dia que estão decidindo qual que é o livro que vão ler no evangelho no lar, né? Não, 3 para um, 2 para um, 2 para outro, dividiu ali. Falei, Jesus, o que vai ser, né? Seminário. Aí ela começou, então fizeram a oração, aí ela leu, e o teu agora? Aí foi o marido, leu, aí passando por Pão Nosso, Vida Feliz, Jesus e Atualidade, Evangelho, umas perguntas do Livro dos Espíritos, passando por toda a doutrina espírita naquele momento ali, de Emmanuel até a Revista Espírita, brincadeira, Revista Espírita não, passando por tudo e foi aquela leitura, e um tema em cima do outro, terminamos. Márcia, faz a oração pra gente? Faço. Qual deveria ser minha oração? Jesus, salva essa família. Porque o que vai acontecer nisso? Porque
porque não tem a capacidade de sentar, de interpretar um texto. Quantos textos tem que ler no Evangelho lá? Talvez um texto, e pequenininho, para dar tempo da gente falar dos nossos sentimentos, do que a gente pensa, de como a gente está em relação àquilo ali. Agora, como que você vai exigir que aquela pessoa faça uma leitura se ela não consegue, se ela não tem essa habilidade de ler? Se ela só estudou até a 5ª série, se ela se sente inferior, se ela não consegue fazer nenhum comentário. Então nem vai em grupo de estudo, vamos para um outro grupo aprender como ler e estudar a doutrina espírita. Vai ser muito mais útil para essa pessoa do que ela ficar 10 anos no centro espírita, assistindo palestra. Você ia falar mais alguma coisa? É só uma experiência com o grupo em inglês, porque a dinâmica é um pouco diferente, que muitas vezes eles também não têm muito conhecimento da doutrina em si, mas o que eu acho interessante é que a gente estava discutindo temas e como fazer para a gente interagir mais, e foi interessante que eu achei que o fato deles escolherem temas que eram relacionados a eles ajudou eles passarem do ponto de eu vou ter que fazer dever de casa, porque eles acham que estudar é dever de casa, entendeu? Então, a proposta foi, não é dever de casa. Se vocês de repente estão pensando sobre assunto, a gente escolheu um tema em comum, que todo mundo concordou, e vocês verem um texto, vocês fizeram o Evangelho no Lar, que eles fazem, alguns, não todos, mas alguns fazem o Evangelho no Lar, ou se vocês lerem alguma coisa interessante ou passarem por uma situação na vida de vocês, vocês podem trazer isso, não é uma questão de você ter que fazer dever de casa. Então, assim, eu achei que eles aceitaram melhor, porque se a gente fala assim, tem que ler tal livro, toda semana a gente vai fazer assim, vai fazer assado. Então, eu achei que essa dinâmica funciona melhor para eles também. E quando faz isso, as pessoas não vão ler, né? Aí a gente diz, eles não leem, não estudam, como se o problema fosse deles, mas não é, porque não foram ouvidos. Tem uma parte aqui agora que você trouxe isso, eu não sei se eu vou conseguir achar, porque está tão riscado esse meu livro aqui, mas Kardec tem um momento que ele fala que o bom educador, ele usa das pequenas situações do dia a dia para trazer o elemento da aprendizagem. Que qualquer situação do dia a dia, elas servem para... E aí vai um pouco para o Paulo Freire, ele fala do sistema que ele criou de alfabetização. Ele usava as palavras do dia a dia das pessoas. Perfeito. Mais ou menos isso. Porque é a realidade delas, né? Exatamente. E através dessas palavras ele ia fazendo o trabalho de alfabetização. E as pessoas pegavam muito mais rápido. Perfeito, porque aí eu estou entendendo, tem a ver comigo, né? Isso que a gente está falando, né? Tem a ver com as minhas questões, com as minhas necessidades. Então, as pessoas vão aprender muito mais rápido, não é porque é um método miraculoso, mas elas vão aprender muito mais rápido porque está conectado à minha vida, ao meu dia a dia, né? Não são os 6 itens que estão na página 19? É que eu não estou com as mesmas páginas. Fisiologia moral do homem? Não. É num outro momento que ele diz assim, que um educador aproveita das pequenas coisas do dia a dia para trabalhar a aprendizagem. Mas aí, veja, é o que eu digo para vocês, que aí a gente tem que transitar muito bem pelos conteúdos. Porque a gente pode estar ali numa discussão sobre, vamos começar o grupo, e aí ninguém quer fazer a prece. Por que ninguém quer fazer a prece? Dali pode ser o encontro do dia de hoje. Só que você tem que saber aonde que Kardec fala de prece. Para aproveitar aquele momento e poder discutir sobre o que é fazer prece ou não fazer prece. Porque a gente fica preocupado com isso, fica preocupado com aquilo ou com aquele outro, e aí não tem medo de fazer prece no centro espírita. Então, veja que uma situação como essa, não estou dizendo que toda vez que não querem, mas vamos supor que alguém diz, não, fulano, pode fazer prece pra gente? Não, eu não tem essas palavras bonitas. Gente, isso aí eu já nem faz a prece, já começa lascando o evangelho na pessoa nessa hora. Que coisa isso que você falou da palavra bonita, né? Queria fazer uma sugestão então para vocês no dia de hoje. Aí a gente vai lá justamente no ponto do evangelho que fala que a palavra bonita não serve para nada, porque a grande questão é o sentimento e a relação com Deus.
Isso aí, nós estamos falando de um educador que está partindo das necessidades e das vivências das pessoas. Só que vejam que essa lógica, ela mexe com toda a estrutura do centro, que é o que eu tenho falado para vocês. Fala de novo aquela parte da palavra bonita, não sei o que, o sentimento. Que o que importa é o essencial, o sentimento. E as pessoas estão preocupadas com a palavra bonita. Você fala para a pessoa, fulano, faz a oração para a gente no final. Por que você não diz para alguém fazer a oração no final? Porque a atividade inteira ela não vai mais pensar na atividade, ela vai ficar pensando o que ela vai falar na palestra. Vocês não fazem isso também? Pelo menos quando me pediu para fazer oração, acabou ali o estudo. Porque eu já estou pensando o que eu vou falar no final da oração. E para desgraça, na hora de fazer a oração, eu não lembro de nada daquilo que a gente pensou. Não é assim que acontece? Dá uma boa ideia para mandando lá com as crianças, com as meninas, né? Porque elas querem só aquelas que já são mentalmente decoradas. Faz como a minha mãe. Se não fizer a oração, não vai sair na terça-feira. Aí o irmão diz, então não sai na terça-feira também. E não sai na quinta, então também, se não fizer. Vou virar padre. Diga. O texto que você está perguntando é quando ele pergunta que deve fazer coisa o educador, ele deve velar com a maior atenção por tudo o que se possa fazer, qualquer impressão sobre elas, por sua experiência, por sua perspicácia. Deve poder calcular seus efeitos, deve dirigir as circunstâncias. Não deve esquecer que uma mínima palavra, uma mínima ação, o tom em que ela usa nessa ou naquela ocasião, a própria expressão de sua fisionomia. É essa parte que você estava falando? Não era bem essa, é bem boa, mas não era essa. Tem uma na página, nessa daqui, que fala assim, o educadorado sabe tirar partido das mínimas circunstâncias para fixá-lo. Ele não teme exercitar de tempos em tempos sua alegria, levando-as a uma pequena direção, ao lado de uma explicação séria. Há no tom com que fala, na maneira de lhes perguntar, alguma coisa que os prende, sem que percebam e sem violência. Tais são os princípios segundo os quais, me parece, a instrução deve ser orientada. Eles encontram aplicação no ensino de todas as ciências e para todas as idades. Olha que coisa linda. Mas ele diz o educador hábil, né? Porque você tem que saber aproveitar daquilo ali para disso fazer um processo de aprendizagem. Os ingleses falam use it or lose it. Porque se você é hábil, você vai aproveitar aquilo, então você vai usar aquilo para ajudar a pessoa. Se você perde, você lose it, você não conseguiu. Sim. E perde tempo também dentro do centro espírita ou de leitura ou qualquer coisa assim, né? O que mais que vocês querem ressaltar? Tem uma parte que ele fala na 17. Deve-se a cada instante modificar a maneira de agir para apropriá-la às diferentes nuances de caracteres. Porque às vezes na relação com o mesmo sujeito, né? Como que poderíamos colocar isso enquanto... Que página que é, Patrícia? 17. Como que poderíamos colocar isso como princípio? Talvez flexibilidade? O que vocês pensam aí? Lê de volta pra gente, desculpa de correr. É uma canetinha mais colorida. Deve aparecer mais. Se tiver uma preta. Deve-se a cada instante modificar a maneira de agir para apropriá-la às diferentes nuances de caracteres. Apropriar aos caracteres. Mas acho que é muito fraco. Página 17. Não. Então, vocês conseguem pensar isso dentro do grupo de estudo? Vocês entendem quando daí eu digo que é uma furada? Qualquer método que você repita ao longo de um ano inteiro, ele vai estar furado? Porque um método, por melhor que seja, nunca vai atender toda a gente. Não. E ainda se pegar o mesmo método e repetir... Então, por que eu tenho falado para vocês de grupos pequenos por um tempo curto, determinado? Porque você tem aquela pegada naquele momento com aquelas pessoas.
2 meses os temas já são outros, os interesses são outros, as posturas talvez sejam outras. Se a gente posterga por demais, a gente perde muito disso aqui. Perde muito disso aqui. Eu ainda acho, a gente estava em estudo lá na nossa casa espírita, porque a minha ideia, depois de tanto a gente estava trabalhando, era de que 3 meses seria um tempo bom para um coordenador mais hábil, porque a gente investia 3 encontros mais ou menos em compreender o grupo, fazer levantamento do que sabiam dentro daquilo e tal, era um movimento bem interessante. Aí ao longo teríamos ali mais ou menos 7 encontros de aprofundamento teórico e depois sobraria mais uns 2 ou às vezes 3 para fazer fechamento de quais eram as dúvidas do início, quais eram as questões, aonde que encontramos as respostas e qual a implicação para a nossa vida. Então vou dar um exemplo para ver se vai clareando um pouco assim na cabeça de vocês. Essa proposta de módulo foi muito legal, porque o tema era princípios da doutrina espírita. Só que eles não sabiam, porque a gente não colocou esse tema, porque senão quem já está mais tempo não iria. Eu não lembro qual foi o título que a gente deu, mas a lógica era para trabalhar os princípios da doutrina espírita. Tem um texto na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1869 já, ou de 1868, é uma dessas duas já nos finalmente, aonde Kardec discute se o espiritismo é uma religião. E lá no final do texto ele diz, os nossos dogmas são, né, que ele vai dizer, isso é o que a gente pensa, é o que define a doutrina espírita. E aí ele estabelece 19 princípios. E a gente queria trabalhar com isso, porque todo mundo fica falando, porque os princípios da doutrina espírita, Jesus fala uns 5 princípios, eu não sei aonde que Kardec diz que eram 5. Aí o único texto que eu achei era esse na Revista Espírita. O que a gente fez para começar? Então nós íamos trabalhar os princípios da doutrina espírita e ajudar as pessoas a situarem-se nas obras para trazer para a sua vida. Nós começamos, olha como a gente começou. Qual o princípio da doutrina espírita? Deixa eu lembrar direito, porque eram 2 questões. A primeira era, qual o conteúdo da doutrina espírita que mais mexeu com a tua vida até hoje? Esse foi o start do nosso tema, do nosso grupo. Então as pessoas tinham que dizer que te fez vir para o centro espírita. Eu vim por causa da questão da mediunidade, eu vim por causa do medo da morte, não sei o que. Nós listamos todos os temas que trouxeram as pessoas ali e fomos aprender como encontrar isso dentro do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que são as respostas da nossa vida. E depois, na outra parte, a nossa discussão era, então isso te trouxe, você encontrou suas respostas e ficou no centro espírita. Agora, quais são os teus desafios morais e aonde que a doutrina espírita vai te ajudar nisso? Então eles depois, isso já estávamos lá na metade dos encontros, cada um tinha que falar, o meu desafio agora é a questão do perdão, o meu desafio é a questão da fé, o meu é a questão do apego, do desapego, tal. Fizemos levantamento de todos os temas, e aí a gente tinha que ir buscando na doutrina espírita aonde estava a fundamentação para cada um lidar com aquele tema. Tinha lá presidente de centro espírita, porque vinham, para fazer estudo, no nosso caso vinham pessoas de outras casas, tinha presidente de centro espírita na nossa casa espírita e gente que tinha chegado na semana passada. Tudo junto. Porque como o elemento principal não é o conteúdo, mas a vida do sujeito e cada um traz para a sua vida o que interessa, cabe para todo mundo. Vocês estão entendendo devagar a lógica? Então, é toda uma estrutura em função da pessoa, da necessidade e de que ela leve para a sua vida. E quem que dá as respostas? O Marlon ou os livros? Os livros. Mas você tem que saber transitar pelos livros para poder indicar as questões. Ou seja, a preparação do educador não é mais aquela tradicional onde o cara sempre vou preparar a aula. Isso. E sim, ele vai se preparar sabendo do conteúdo através do livro. Sabendo para onde a gente corre na hora que aparecer alguma questão e investindo em como eu vou, dentro desse tema, conhecer melhor as pessoas
para entender o interesse delas e daí saber para onde correr, né? Seriam esses 2 grandes passos que a gente dá, né? Que é, porque dentro desse tema princípios, veja, isso foi algo que eu pensei, vamos levantar o que trouxe as pessoas para a Casa Espírita para a gente mostrar que tudo isso está dentro de princípios doutrinários e depois vamos trabalhar em cima dos temas. Mas se o tema, como eu dei o exemplo para vocês semana passada, é perdão, a forma de fazer levantamento do tema é outro. Então, qual é a questão que você tem para perdoar na tua vida? Ou, por que você não conseguiu perdoar até hoje? Ou, se o tema é mediunidade, a gente pode fazer um levantamento de como que você vê, qual é o tipo de mediunidade que você tem e como que você vê a tua mediunidade no dia a dia. Sei lá, vocês entendem? Cada tema você vai levantar de um jeito. Mas nesta conversa inicial em torno do tema, eu já estou pegando, nossa, Joana já leu um monte aquilo ali, porque ela falou que ela já leu isso, não sei o que era aquele tipo, a Andréia não sei o que, a Ana Paula não sei o que, e eu já estou pegando todo mundo aqui, ó. E com isso, no primeiro encontro, no segundo encontro já dá uma aprofundada, já estou vendo para onde as coisas estão indo, no terceiro encontro já tem para onde a gente caminhar. Gente, então meu propósito, olha, disso que vocês estão trazendo, eu tenho um texto aqui, ó, fantástico de André Luiz, são 3 capítulos para a gente usar aqui nos domínios da mediunidade, que ele vai atender a maioria dessas perguntas que vocês estão trazendo. Então minha proposta é a gente se deter nesses textos para que a gente vá responder as perguntas que a gente já tem. Dar um exemplo para vocês de... Agora eu estou tentando dar um pouco mais de exemplo para ver se isso vai ajudando vocês a acomodar. Para vocês verem a diferença de uma formação de coordenação, de passe. O que nós fizemos quando fiz lá uma formação para passistas? As pessoas já têm conhecimento a respeito do passe? Uns sim, uns não. Alguns já deram passe em outras casas espíritas. Tem leitura a respeito do passe? Uns sim, uns não. Será que eu vou só listar como que tem que ser, o que tem que fazer e tal? O que nós fizemos? Claro, tinha 8 encontros também, né? Então isso facilita. 8 encontros. O que nós fizemos no primeiro encontro? Levantamos todas as perguntas, todas as dúvidas que as pessoas têm a respeito do passe. Todas. Foi um encontro só levantando dúvidas. Eu queria saber se pode dar passe com roupa preta, se pode não sei o quê, porque quando a gente se sente mal, fomos levantando todas as dúvidas que as pessoas tinham a respeito do passe. Daí, pegamos, se eu não me engano, era Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, um texto do projeto Manuel Flamengo de Miranda, ele na verdade é um livretinho, né, sobre o passe, e o item sobre fluidos no Livro dos Médiuns. Não, no Livro dos Médiuns. Não, na Gênese. Uma parte do Livro dos Médiuns e uma parte da Gênese, dos dois, isso. Aquilo ali era o nosso material. O que a gente fez? Agora todo mundo vai ler esses textos para a gente ir encontrando as respostas para as nossas dúvidas no texto. E foi uma loucura de divertido. Porque o pessoal estava tão excitado, tipo, aquela pergunta ali, é André Luiz que fala, o outro que fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no fim chegamos a várias perguntas, talvez umas 6 perguntas, levantamos umas 30. Talvez chegamos a 6 perguntas que não achamos resposta em nenhuma parte. E eu teria resposta para todas elas. Né? Louco de vontade de dar resposta para todas elas. Cala a boca, Marlon. Não temos fundamentação doutrinária, não temos como tirar a conclusão. Você vai falar o que você acha que é um ponto de vista, provavelmente todo mundo vai concordar, mas não é essa a ideia. A ideia é mostrar para as pessoas que elas vão encontrar resposta estudando a doutrina espírita. E ali nós já tínhamos a maioria das respostas que eram importantes para dar passe. Ficamos com 2 últimos encontros. Agora vamos fazer a prática do passe. Pronto, aí nos 2 últimos encontros, fazia exercício de prática, tirava as dúvidas com base nas coisas que a gente já tinha lido. Fez exercício de prática, tirava as dúvidas com base no que a gente tinha lido. E o mais legal, sabe o que é nesses 2 encontros? Era que quando alguém fazia uma pergunta, não precisa nem fazer esforço para responder. Como todo mundo tinha lido, um já dava uma resposta para os outros. Porque leram. O que eu ia usar para dar as respostas são os livros que as pessoas leram.
Talvez eu já tenha lido um monte de vezes o mesmo texto, porque já dei curso um monte de vezes, então tenho lido um monte de vezes. Tenho um pouco mais de facilidade de saber onde que está o quê. Mas a maioria das perguntas que as pessoas faziam ali depois na prática, o próprio grupo já respondia. Isso é o desenvolvimento da autonomia. Isso é o sentimento de eu estou entendendo, é só estudar que a gente acha a resposta, esse negócio vai funcionar, vamos se dedicar, ler uma vez, ler outra vez, ler outra vez. Não parece legal? Eu falo, já me dá um gostoso só de lembrar daqueles dias. Eu lembro da sala que estava 8 pessoas, nós estávamos, ou umas 10 pessoas, começamos com 8, mas depois foi para 10 pessoas, e marca daí de verdade as pessoas. Agora você faz um seminário, 3 horas de palestra de passe. As pessoas saem dali igual, ou fica preocupado só que não pode ter, porque tinha lá, não pode ter pulseira. Ah, então vou ter que tirar a pulseira para dar passe. O que mais? Vocês viram ali, Pestalozzi, não sei como fala aquele Jean Baptiste Girard. Ele fala de organizar a instituição. O resumo ali fala de educação moral, né? Obrigado. Nossa, tem tanta coisa aqui. Trabalhar com as necessidades foi algo que a gente já falou bastante, né? Mas que eu acho que vocês já entenderam isso, né? De trabalhar com as necessidades das pessoas. Olha que ele diz assim, ó, todos se queixam dos estudos comuns, acham que são muito longos, incompletos e que não respondem às necessidades nem do indivíduo e nem da sociedade. E o centro espírita está muito parecido, porque daí a gente tem que ir para o fraterno. Por que tem que ir para o fraterno? Porque eu não estou conseguindo relacionar o que eu estou estudando com a minha vida. Então, talvez a gente estude mais o dia a dia, né? A gente estude as questões que vão ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, né? Depois ele fala um pouco mais para frente, com as necessidades dos homens. Tem uma parte aqui que ele fala, não é 100 vezes mais racional começar pela que se fala, cuja prática já se tem. Que eu entendo assim, começar pelo que já se sabe e aí expandir. Nossa, eu estava aqui no mesmo item do começar, está bem escrito aqui, ó, no meu, começar pelo conhecido para depois expandir, né? Então, que página que está aí? É 24, quase no final. Começar pelo conhecido, né? É isso que eu estava falando para vocês usando o exemplo do passe. Um já conhece umas coisas, outros conhecem outras. Os que já conhecem podem avançar mais. Os que não conhecem, a gente precisa dar mais atenção para esse fundamento. Você nunca pode tomar tudo por igual. Se você toma tudo por igual, você está preocupado com o quê? Conteúdo, e não com a necessidade do sujeito. E sempre que você estiver focado no conteúdo, você vai atender alguns e desatender outros. Eu noto, se você me permite, que eu acho que nós temos que aprender a manusear melhor bom, nós assim, eu preciso, vamos recapitular, manusear melhor o livro dos Espíritos e o Evangelho no sentido da codificação. Porque eu até sei o conteúdo que está ali, mas se eu for pensar onde está o quê, eu não sei. Eu vou ter que ficar lá e até aí já perdi metade do... Ou nem sei que tem lá, né? E aí, às vezes, não sabendo o que tem lá, se a gente não sabe aonde está e só tem noções, o que a gente faz? A gente vai querer a resposta pronta para as pessoas. Então, isso que a Maria está falando é muito importante, que é, se você não tem clareza, é como se fosse uma caixa de ferramenta. Se você não sabe as ferramentas que você tem ali, para que usa, a hora que aparece o desafio, como que você vai dar conta? Mas isso que a gente está falando, isso que você está falando agora,
Quando você vai montar um grupo de estudo, aí sim, quem está coordenando vai ter essa preparação, né? Esse tempo de se preparar. Mas ao supor, ir no estudo do Livro dos Espíritos ou ir em qualquer outro estudo, no qual se requer um conhecimento mais amplo. Eu não conheço o Livro dos Espíritos inteiro. Como é que você vai fazer? Eu acho que já não devia de fazer estudo do Livro dos Espíritos desse jeito. Uma pessoa para coordenar estudo do Livro dos Espíritos, primeiro porque ele fica muito longo. Se ele fica muito longo, ele vai ter uma rotatividade de pessoas, o aprofundamento vai ser muito pouco. Vai ter que ser mais expositivo. E você conseguir transitar por todo o Livro dos Espíritos vai ser uma loucura. Podia, não sei, uma ideia que veio agora. Por exemplo, escolher ou questionar as pessoas dentro dos assuntos que estão no Livro dos Espíritos, o que mais interessaria às pessoas, e aí fazer todo esse estudo preparatório, não só uma pessoa, mas várias pessoas fazendo, porque como é muita gente, né? Aí ficaria uma coisa mais interativa. Pode. Eu fiz por um tempo lá na nossa casa, era qualificação de trabalhadores. Você veja, era trabalhadores já, todo mundo já tinha lido. O que a gente pegou no Livro dos Espíritos? As partes que têm aplicação no cotidiano. Então, essa seria interessante. Você não quer falar daquilo que você falar no final? Sim, mas porque daí a gente vai perceber que alguns temas, o que eu tinha, tá bem isso aqui, ó, que era o que eu queria já juntar com o que você está falando, né? Quando ele diz ali, ó, oferecer recursos reais em todas as situações da vida. Essa é a proposta de educação dele. Oferecer recursos reais em todas as situações da vida. Então, o que ele está dizendo? Vamos estudar aquilo que tem aplicação, aquilo que vai me ajudar a lidar com os meus problemas, com os meus desafios, com as minhas dificuldades. Se isso não tem, se isso não me oferece um recurso para as situações da minha vida, por que eu vou ficar estudando isso? Para que serve, né? Para que serve? Então, como eu digo, a questão do perispírito. Quando que é a hora de estudar perispírito no centro espírita? Não sei. Talvez quando for para o curso de passe. Talvez se a gente estiver discutindo sobre doenças que tem doenças pré-existentes, não é pré-existentes que diz? É doença pré-existente quando a pessoa traz já um gene, alguma coisa assim, né? Predisposição, né? Quando ela traz predisposição, poxa, da onde vem a predisposição? Precisa de perispírito. Se você não entender o perispírito, você não consegue entender predisposição, você não consegue entender questões genéticas. Agora, se você não está no passe, se você não está estudando doença, se você não está estudando mediunidade, para que estudar perispírito? Para quê? E aí tem uma aula desgraçada que eu queria matar quem fez essa aula, espalha esses PowerPoint desgraçado e tal. O perispírito é plástico, é não sei o que, é não sei o que. Aí todos os critérios, não é critérios, características. E agora eu vou ter que falar do perispírito em 2 semanas, no seminário do passe. Que eu Características do perispírito. Meu, pra que isso? Agora, estamos estudando mediunidade. E quando eu me concentro, eu sinto que a minha mão fica enorme, a minha cabeça parece que fica girando. O que é isso? Eu tô louco? Agora vamos discutir perispírito e expansão perispiritual. O perispírito precisa expandir para ter o contato com o espírito, para ter comunicação. Antes disso, para que precisa? Agora estamos lá estudando perispírito, plasticidade do perispírito, e meta a boca no marido quando ele atrasou para vir me pegar, porque onde que já se viu que eu fiquei na chuva, porque daí chegou o filho, não lavou a louça, daí mete a boca no filho, e no outro dia... Ou seja, para que nós tivemos... Pega essa frase de Kardec. Oferecer recursos reais em todas as situações da vida. Opa, já não temos aqui, mas essa é ótima, a gente começar a próxima página justamente por essa citação. Oferecer recursos reais. Acabou aquele bolo ali? Em todas as situações da vida. Tem algum tema da vida que a doutrina espírita não consiga esclarecer ou trazer luz? Pensa, se você achar, me fale. Porque de todos os temas que eu já pensei, não tem nenhum tema que eu olhei e disse,
O Espiritismo não contribui em nada com isso. Eu não consegui pensar em nenhum tema. Então, a gente tem condição de oferecer recursos para todas as situações da vida das pessoas. Todas. Da vida. Todas as situações da vida. O que você ia dizer? Essa tem uma parte aqui que está falando do latim, né, mas se aplica para o espírito. Não concluo, entretanto, disso que seja preciso rejeitar o seu estudo. Veja-o como grego, não como a base, mas como um complemento útil, necessário mesmo, de toda educação bem cuidada. Bem isso. Aqui, quando ele fala dos jovens, eu vejo a gente nos grupos de estudo. Graças a Deus, vocês já não têm esses estudos que tem que passar o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, oitavo ano, prova, essa loucura que fizeram em consequência do centro espírita. Aí ele diz assim: quando jovens, vemos arrastando-se penosamente durante anos pelos bancos escolares e que, semelhantes aos bois que vão para a frente apenas quando o aguilhão os pressiona, só avançam à custa de punição ou pela isca que se coloca diante deles para os atrair. Isso aqui é centro espírita. Tem que fazer não sei quantos anos de estudo para dar passe, tem que fazer tal estudo para ir para o estudo da mediunidade, para daí poder ir para o mediúnico. Isso aqui é a cenoura ali na frente, que você fica andando na expectativa de pegar a cenoura e faz caminhar. Se não terminar o estudo de tal coisa, não pode dar passe. Gente, quem não estiver vindo no estudo, não pode dar passe. É igual o curso mediúnico, né? Você só pode dar manifestação depois de 2, 3, 4 anos de curso. Aí tem os detalhes, né? Porque na mediunidade nós estamos falando de trabalho. Então, por exemplo, só pode dar comunicação depois que se controla. Antes de se controlar não pode dar comunicação, né? Tem que ter alguns critérios, mas porque já é uma tarefa, né? Mas então não se aplica o mesmo em relação ao conhecimento, Marco? Porque, por exemplo, uma pessoa chega no centro espírita hoje e fala assim: eu lá no Brasil trabalhava na mesa mediúnica e eu gostaria de trabalhar aqui, mas na mesa mediúnica. Aí você vai pôr ela na mesa mediúnica? Não. Mas o que eu estou dizendo é que o estudo, ele não deveria estar atrelado a uma obrigação. A gente deveria conseguir fazer o estudo onde ele queira estudar, onde ele queira buscar, não porque tem que, não porque ele está obrigado, não porque se ele não fizer. Porque uma pessoa que está no centro espírita e não despertou o desejo pelo estudo, a gente vai ter que entender o que está acontecendo com ela e estimular esse desejo pelo estudo. Porque imagina uma pessoa que não tem o desejo por buscar conhecimento, o que ela está fazendo no centro espírita? Mas, Paulo, deixa eu te falar, mas isso acontece direto com os trabalhadores. Mas por que acontece? Porque o nosso modelo de estudo é um tanto retrógrado, porque a gente ainda não ensinou as pessoas a estudar. Então ele acontece porque o nosso modelo, ele é esse modelo que ele está falando. É um modelo ainda com base na obrigação, é um modelo ainda com base na imposição. Vai um modelo melhor, então? É o que eu estou querendo. Por fim, queria reforçar para vocês aqui, ó, no meu é a página 80 e 81, mas eu queria ler a página inteira para vocês, mas ele diz assim: a diferença do instruir e do fazer pensar, do criar o interesse. Ele diz, ó, no sujeito, seu espírito é ávido por conhecimento. Eles demonstram por suas contínuas perguntas o desejo de se instruir. Então veja, quando a pessoa chega aqui no centro espírita, é assim. As pessoas quando chegam no centro espírita, elas estão cheias de dúvidas, cheias de questões, ávidas de conhecimento, igual a criança. Aí o que ele diz? Mas, tapando os ouvidos à voz da natureza que sempre indica em tudo uma rota infalível, se elas fazem uma pergunta, são repelidas. Negam-se-lhes a ensinar o que elas desejam saber. Perde-se assim a ocasião mais favorável, porque seu espírito estava disposto a isso. Enquanto que se quer, ao contrário, ensinar-lhes à força e de uma forma tão seca quanto entediante, coisas que eles não sentem a utilidade de modo nenhum, que na maior parte das vezes não compreendem, das quais se lhe mostra apenas o lado mais desagradável. E ainda nos espantamos quando mostram pouca disposição para o estudo. Então, se o sujeito chega ávido de conhecimento e em algum momento ele tem pouca disposição para o estudo, quem que deveria se responsabilizar por isso? A gente. Porque se ele não estivesse buscando alguma coisa, ele não teria vindo ao centro espírita. Só que Kardec descreve aqui o funcionamento do centro espírita, só que ele está falando da escola.
Mas ele está descrevendo o funcionamento do centro espírita. A pessoa chega cheia de perguntas, cheia de questões, a gente nega atender, vai dizer o que ele tem que ensinar, e depois de um tempo, eles vão mostrar pouca disposição para isso. Não parece que ele está descrevendo um centro espírita? Ele está descrevendo uma escola de 180 anos atrás. Na página 33 tem uma frase também que fala, além dos conhecimentos que em geral fazem parte da sua instrução, porque são negligenciados aqueles que têm relação direta com as funções a que a natureza lhe destina. É exatamente um dos princípios que você colocou aí, é saber o porquê que ele veio à procura. Né? Sim, que é aquilo que a gente estava falando, que se a gente atende a necessidade dele, ele vai estar envolvido no estudo. Ele vai ter interesse. Ele não vai ver como um problema, ele não vai ver como uma tarefa, ele vai ver como o caminho da sua vida. Mas a gente vai ter que ter essa habilidade para isso. Eu queria fazer uma pergunta, porque muitas vezes também eu uso bastante no centro espírita sobre o intelectualismo, no sentido do outro extremo, né? Um interesse de aprender, mas aquele aprender virar um extremo e se tornar um intelectualismo, não um interesse só de aprendizado. Então, eu queria saber mais ou menos assim, no centro espírita, qual seria o equilíbrio disso? Porque muitas vezes eu escuto, né? Você estuda, mas o sentimento não acompanha, né? Então, mas o estudo é necessário, né? E a proposta é essa, estudar a doutrina espírita. Então, eu acho que o intelectualismo ele fica quando a gente desconsidera isso aqui, ó, a situação da vida. Então eu fico só no saber, sem aplicação nenhuma, sem reflexão nenhuma sobre a minha vida. Aí eu acho que é onde a gente cai no intelectualismo, que é o intelectualismo que o próprio Kardec vai criticar lá na Gênesis, dizendo já não é somente de desenvolver o intelecto de que o homem necessita, é necessário aprender a elevar o sentimento, ou seja, tem que refletir na minha vida, no meu cotidiano. Não adianta ficar lá, ter um monte de conhecimento de doutrina espírita e não conseguir isso, não penetrar as reflexões da minha vida. Né? Então, eu acredito que esse intelectualismo a gente consegue sobreviver a ele quando a gente está partindo das questões do dia a dia e trazendo as questões para o dia a dia, porque são dois movimentos, né? Partir do dia a dia e aquilo que a gente estuda trazer para o dia a dia. Isso faz lembrar a minha mãe, ela era muito católica. E ela tinha um problema com o perdão, ela não perdoava as pessoas. E um dia ela estava a rezar o Pai Nosso, ela rezava, né? E quando chegou por dar as nossas ofensas, eu não saía dali. E ela não entendeu. Por que você não avança? Eu falei, porque tá difícil, né? Por que você reza o Pai Nosso? Então não reza, já que não vai perdoar. Porque ela disse, eu não vou perdoar nunca, né? Então, não fazia sentido, estava incongruente essa questão de ser tão religioso, mas não ser capaz de perdoar. Então, nem entra nisso. Lembrei dessas coisas. E aí vamos aprofundar esse tipo de reflexão. Aonde que está a dificuldade de perdoar? Vocês vejam quanto que isso seria importante, né? Aonde estão as nossas dificuldades de perdoar? A gente não tem clareza disso. Eu perdoei, mas tá louco para ver o outro se ferrar. Né? Então, vamos estudar sobre perdão, vamos estudar sobre sexualidade, vamos estudar sobre traição, vamos estudar sobre medo, sobre emoção, sobre sono, sobre sonho. Tantos temas aqui que estão desgraçando a nossa vida. Sobre estresse, sobre trabalho, sobre dinheiro, riqueza. Quantas coisas, educação de filho, né? Relacionamento afetivo, quantas dificuldades a gente tem. Vamos estudar sobre solidão, o que é solidão, como lidar com solidão. Vocês vejam quantos temas a gente tem que está tocando todo mundo. E eu estou falando de vocês aqui que são trabalhadores já, são pessoas que já fazem parte há tempo da casa espírita. Imagina o povão chegando. As necessidades, mediunidade desequilibrada, ouvindo coisa, sentindo coisa, brigando com o marido, o outro querendo se matar, né? O outro no álcool, na droga, nos vícios. O mundo está bombando de loucura. E a gente está fazendo estudo intelectualizado, pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. Pode ser bom pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos? Pode.
para quem não está vivendo essas demandas, para quem não tem essas questões e quer dedicar um segundo momento da sua vida para entender a estrutura didática do Livro dos Espíritos, para conseguir transitar melhor uma qualificação de trabalhadores. Aí pode ser legal. Bem legal um estudo individual, né? Você está lá na tua casa, você quer Até estudar por do isso. começo ao final, eu acho ótimo. É até Porque por você vai, por isso. exemplo, pergunta do seu tempo. E aí, como o pessoal não está estudando em casa, né, e a gente daí acha que vai substituir o estudo individual pelo centro, e não vai, né? É, bem colocado. E isso serve para casa, né? Tem uma parte aí do livro que fala, que a Cris falou aí, ele toca no ponto da inteligência. Então fala, Edna. Pode ter na página 26, tem no finalzinho da 26. A inteligência deve ser desenvolvida desde cedo como a moral, e não é sobrecarregando a memória de palavras que se alcança isso, mas enriquecendo a imaginação de ideias justas. As palavras vazias de sentido são no espírito que são na terra os grãos estéreis. Elas não produzem nada sem o conhecimento íntimo dos objetos que representam, pois esquecemos delas tão facilmente quanto aprendemos. É o caso da internet. Nossa, que lindo, não é? Profundo isso, né? Que lindo. Palavras vazias de sentido. Dessa coisa que se perde, o tempo que se gasta, né? Porque acessar o intelecto sem acessar o sentimento, usar o intelecto sem acessar o sentimento é meio que... Mas é bom, né? Porque daí não precisamos mexer, não precisamos falar, o coordenador não precisa... Porque eu acho que o intelecto, lógico, é importante, né? Não há dúvida. Mas ele com o sentimento junto, aí funde, aí eclode. É importante, o intelecto é importante quando tem por objetivo me ajudar a entender melhor uma situação. Né? Então vamos lá. Morreu um ente querido, pode chorar ou não pode? Pode. Então aí precisa do intelecto para relacionar qual é a diferença do choro, do desespero, qual é a diferença da saudade, o que é saudade, o que não é, o que é apego. Tudo isso é o intelecto. Para a gente diferenciar saudade, apego, desespero, a gente vai precisar de dicionário, a gente vai precisar de livro, a gente vai precisar lá pegar André Luiz para analisar os casos das diferentes posturas das pessoas. Mas esse intelecto para eu viver as minhas perdas. Esse intelecto para eu lidar melhor com as mortes na minha vida. Esse intelecto para eu lidar melhor com a minha morte. Aí ele é super legal. Eu tenho outra pergunta sobre o intelecto. Na questão, por exemplo, que a Maria falou da mãe dela, de orar e na hora de perdoar. Mas se for assim, a gente não ora então, né? Se for assim, a gente nunca vai orar, porque na verdade o intelecto, o sentimento não vai acompanhar tudo que a gente, né, quer alcançar de mim. Não, mas isso leva um processo. sim, mas veja, a diferença é estar em movimento. Porque acho que o que a Maria está falando é porque ela diz, eu não perdoo, tipo assim, não quero perdoar, não tem interesse nisso. Não é aquela pessoa que está orando o Pai Nosso e dizendo, me ajuda a perdoar, está difícil, eu não consigo, não estou conseguindo, mas eu estou em movimento. Esse é o intelecto, já entendeu, e a moral está caminhando. Diferente do que você está descrevendo, né? Assim, não quero. Não quero e é na proud ainda. Entende a diferença? O que você ia falar, Eu ia falar, por exemplo, não sei, um caso, acontece alguma coisa com uma pessoa, eu e uma outra pessoa, vamos supor, mas aí trabalhamos juntos, horas, aí vem a prece, tá difícil, mas me ajuda a conviver com essa pessoa, me ajuda a eu perdoar essa pessoa, e não falar, não quero, não vou trabalhar com essa pessoa, tira de mim porque não vou me esforçar. Esse sujeito... Aí você está só no intelecto, você não está acessando o sentimento de que, não, peraí, então Deus me ajuda para eu conseguir trabalhar com essa pessoa, engajar com essa pessoa, não é uma questão de perdoar, mas de poder pelo menos conviver, trabalhar naquele momento. Esse é o sujeito que ficou só no intelectualizado. E gente, eu não sei se vocês percebem, mas o centro espírita está encharcado disso.
Porque a gente está dentro do centro espírita, com discussão, com dissensão, com briga, com falta de compreensão, de tolerância. Eu falei para vocês lá, né, das minhas cenas lá em Curitiba, né, que eu dizia, vamos jogar o evangelho na fogueira. Né, eu dizia, me dá um evangelho, por favor, me dá um evangelho para a gente rasgar aqui agora, né, fazer essas brincadeiras. Claro que eram meus amigos íntimos, né, eu dizia, vamos rasgar agora o evangelho para ficar evidente a lambança que a gente está fazendo com a doutrina espírita. Porque dentro do centro espírita, um vem me dizer, porque eu não admito que o outro fale isso. Eu falei, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, sem dúvida, a quantidade de problemas e de desentendimentos que a gente tem no centro espírita, ela tem muito a ver com não darmos atenção para isso aqui, com ficarmos no intelectualizado, onde a gente está falando de compreensão, mas no grupo aonde está falando de compreensão, um falando demais, eu vou ficar assim, ai, que saco, né? Então, qual que é o tema mesmo? Tolerância. Né? Qual que é o tema? Então, essas coisas a gente está falando, mas sem a menor conexão com a nossa vida prática. Isso é a intelectualização. E aí onde Kardec pegou na veia, vejam que ele diz, já não é somente de desenvolver o intelecto, ou seja, precisa desenvolver o intelecto, mas de elevar o sentimento. Não adianta de nada estar no centro espírita estudando... Não, desculpa, a frase não é correta. Vai ter um efeito em algum momento, mas o nosso objetivo não é ficar estudando por estudar. O nosso objetivo é estudar para trazer para a nossa vida, para as nossas relações. Eu fiz, não sei se eu contei para vocês já, mas fazia lá um trabalho com os trabalhadores do grupo de tratamento espiritual, que a gente tem um grupo de tratamento espiritual nas quartas-feiras, e uma vez por mês não tem atividade, e a gente fazia as reuniões com os trabalhadores. Cada um tinha que trazer o seu tema. Qual é a questão que está pegando a tua vida? A minha é a tolerância, a minha é o perdão, a minha é a questão do apego, porque a minha mãe está morrendo e eu não estou sabendo como lidar, o meu é a questão do dinheiro, o meu é a fé, cada um trouxe as suas questões. Então agora vocês têm que buscar na doutrina espírita o que a doutrina tem de orientação para esse seu tema. Quantos conseguem já de imediato saber aonde está a orientação para o tema da sua vida na doutrina espírita? A minoria. Então olha que loucura o que a gente está fazendo. Eu estou falando de trabalhadores. Lá pessoas, a maioria está há 10 anos ou mais. Mas na hora que os temas meus apertam, eu não sei onde está na doutrina. Aí a minha pergunta é, e o que vocês estão fazendo Evangelho no Ar? Sempre eu faço a pergunta, e o que vocês estão fazendo Evangelho no Ar? Porque se você está com dificuldade de tolerar a uma pessoa no seu trabalho, que tema que você tinha que estar lendo no Evangelho no Lar? Tolerância. Por que você está lendo o livro do Marlon? Por que você está lendo o livro do André? Por que você está lendo o livro do Rossandro? Quando na verdade o teu problema é tolerância. Vai ler sobre tolerância. Só que a gente não tem essa prática. Porque a gente não foi formado. A minha esperança é que quando a gente comece a formar as pessoas que chegam no centro espírita assim, quando elas tiverem 10 anos, não precisa de grupo de trabalhador para fazer essa discussão, porque isso já faz parte da cultura, isso já faz parte da vida. Entendem que é uma mudança de cultura? Ficamos por aqui. Eu acho que extraímos muitas coisas boas do texto. Se eu achar mais alguma coisa, mando lá para vocês. E se vocês acharem mais algum outro ponto importante, me mandem, que daí eu compartilho lá no grupo do WhatsApp, me mandem no particular e compartilho no grupo do WhatsApp. A semana que vem, o que vocês querem? Para o Knowles, para o Paulo Freire ou tudo junto? Tudo junto não. Paulo Freire. Vamos pegar Paulo Freire então, para dar uma ênfase. Paulo Freire, depois vamos para o Knowles. Ok. A última frase aí, por favor. Palavras? Palavras vazias de sentido.